Gente, olha que bênção. Eu falei, já que ela está falando assim, vou subir com a minha garrafinha, que eu ganhei domingo. Fiquei muito feliz com essa garrafinha. E ela veio sem essa pérola. E eu tentando pôr a pérola no braço, pensando que era uma pulseira. Mas eu amei. E também ganhei uma Bíblia aqui toda dourada. E eu amei. E eu não sei se vocês são das minhas. Tem gente que compra roupa e guarda, né? Eu lembro a minha mãe, ela tinha lençol guardado, toalha guardada. Aí depois ela falava, filha, leva, isso aqui está guardado não sei quando. Eu já sou daquele tipo que chega no primeiro dia, já coloca a roupa, já usa o tênis, ou coloco já na casa, para a gente poder usufruir do que Deus nos dá. Amém, mulheres? Queridas, eu não sei como foi para você chegar aqui nessa noite. Talvez você teve lutas, dificuldades, né? Nós estamos aqui brincando um pouco, descontraindo, mas nós sabemos assim que temos passado por muitas lutas. As nossas lutas, muitas lutas nossas são internas, muitas lutas que nós precisamos vencer, muitas lutas que nós precisamos superar. Então, cada uma de nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma história de vida. Amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você falasse assim, a sua história ainda não terminou. Amém? Talvez a sua história foi marcada com tantas coisas que te frustraram, que te chatearam, mas eu quero dizer que ainda não terminou, amém? E eu quero falar para você que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar, amém? E tudo que Deus faz para nós, e tudo que Deus tem para nós é bom, amém? E nessa noite, nós vamos falar um pouco, vamos tentar ser breve, porque a gente está com tanta coisa para poder falar. O mês que vem, não, esse mês nós estamos lá no congresso, esteja lá, queridas. Vai ser um tempo bom, né? Como a Marielle falou aqui, na sexta-feira. No sábado, nós vamos começar mais cedo, nós vamos começar às 4h30, nós vamos ter um tempo para nós podermos ter comunhão. Vai ter uma sala profética também, onde você vai poder participar, você vai poder... Às vezes a gente vai para um lugar assim, a gente chega meio angustiado, então você vai poder ali participar. Tem pastoras, tem obreiras, que já têm orado por essa sala profética, por esse tempo de oração, e eu creio que vai ser muito bom. Mas para isso, nós precisamos chegar cedo, para nós aproveitarmos tudo que Deus tem para nós naquele lugar. Amém? Então, queridas, nós estamos trabalhando esse ano o tema. Pode pôr o nosso tema, por favor? Nós estamos na nossa rede Ágape. Aí você coloca o nosso tema, pérolas imperfeitas. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, pensei que ia ser pérola perfeita, a lindinha de Jesus, a bonitinha de Jesus. Calma, você pode ficar assim, amém? Mas nós vamos trabalhar esse ano com essa passagem, onde nós pegamos como a nossa personagem a rainha Esther, que você vai ver que em algumas ministrações, cada pessoa que subir aqui para ministrar, ela vai falar algo para que nós possamos melhorar, amém? Porque a Bíblia fala assim que o Senhor, a presença dEle vai nos aperfeiçoando de glória em glória, até nós chegarmos, né, como mulheres perfeitas em Deus. Então, quem nos aperfeiçoa é Jesus. Não tem ninguém melhor do que ninguém, amadas. Todas nós somos dependentes do Senhor. E sabe por que nós vamos ser preciosas? Porque nós carregamos alguém que é precioso. E esse alguém se chama Jesus. E isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar esse ano com esse tema, e nós precisamos entender. Ontem eu fiquei muito feliz, deixa eu ver se a minha amiga veio. Não veio, né? Minha amiga Sandra está aí? Mandei para ela hoje, não veio. Mas eu tenho uma amiga que, desde os 12, 13, 14 anos,
nós andávamos juntas, e depois cada uma foi para um lado, e Deus nos uniu novamente nesse tempo. Ela trabalha com questão de imobiliária, essas coisas, e nós estávamos vendo algumas coisas que nós precisávamos ali na igreja do Parque do Carmo, e foi bem ela que o Senhor colocou na minha frente. E eu fiquei muito feliz que nesse processo todo ela me conhece, ela sabe, a ex-Sueli, quem eu era, ainda estou me aperfeiçoando, eu preciso melhorar em muita coisa, e ela foi esse tempo todo, praticamente uns 8 meses, e eu fiquei muito, muito feliz, porque ontem ela foi na minha casa, no meio do dia, eram umas 2, 3 horas da tarde, e conversa vai, conversa vem, e eu falando de Jesus, mas eu preciso aceitar, porque ela falando que era filha, eu falei, não, você não é filha, você é criatura. Ela, como assim? A minha mãe falou que eu era filha de Deus. Falei, não, você só é filha quando você aceita Jesus, aí você se torna filha, você não é mais órfão. E conversando, explicando quem era Jesus para ela, porque realmente ela não conhecia dessa maneira, e aí ela falou, mas eu tenho que aceitar Jesus na igreja? Aí nós falamos, aí o Miguel estava comigo, ele falou, não, você pode aceitar agora, nesse momento. Aí ela falou assim, então eu quero. Gente, eu fiquei tão feliz, e eu falei para ela, agora está havendo uma festa no céu. E depois que nós oramos, ela fez a oração, aí ela, mas agora eu vou ter que batizar? Eu falei, não, calma, é um processo. Aí, mas gente, aconteceu algo tão maravilhoso, aquela pessoa ia até a minha casa, para aceitar Jesus, para falar, olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero viver o que esses crentes falam, que esse povo fala, porque ela conhecia um Deus que tinha formado os céus e a terra, mas ela não tinha tido uma experiência ainda com o Espírito Santo. Chamei ela para vir hoje aqui, mas eu acho que ela não conseguiu, ela mora ali no Quarto Centenário. Mas, amadas, eu acredito que pode olhar para qualquer mulher, você pode olhar para ela e falar, olha, essa mulher é bem-sucedida, ela trabalha, ela tem um alto cargo numa empresa, numa multinacional. Pode ter certeza que se aquela pessoa não tiver Jesus, haverá um vazio no coração dela. Amém? Então, eu vejo o quanto é importante você entender o que você carrega. Porque às vezes você olha para você, você fala, mas eu ainda sou tão pequena, meu Deus, às vezes você fica até intimidada diante de algumas pessoas para falar de Jesus. Mas saiba, amado, que você carrega a coisa mais preciosa, amém? Alguém que pode mudar totalmente de vida, se ela abrir o coração para que Jesus entre na vida dela. Então eu queria começar hoje falando para você, não tenha medo de desafiar as pessoas a aceitar Jesus. E quando nós oramos com ela, aí nós falamos, paz do Senhor, irmã. Aí eu falei, agora nós somos filhas do mesmo pai. Porque é algo tão maravilhoso, é simples, mas quantas pessoas são impedidas. Ela falou, mas eu vou orar. Nós falamos, sim. Aí o Miguel fez uma oração e ela repetiu. Mas é só isso? Sim. Com a nossa boca, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? E é algo tremendo. O inimigo ele não pode vir contra a sua vida, porque você pertence ao Senhor. Então eu já queria começar logo de cara, falando aqui nesta noite, se tem alguma mulher aqui nesta noite, que nunca aceitou Jesus na sua vida publicamente, você precisa desesperadamente falar, eu quero Jesus. Como aquela minha amiga, que ela foi lá na minha casa, ela foi, olha, você está em casa, tal, e eu falei, vem, e ela foi, e Deus preparou um tempo para ela, poder ter esse encontro com Jesus. Então, queridas, é algo muito importante que você entenda que a beleza não está no exterior. Essa garrafinha aqui, bonita, né, Vê? Mas se ela, para que ela é? Uma garrafinha de água. Mas se essa garrafinha bonita não tiver água, não vale nada. Porque ela foi criada para o quê? Carregar água. A finalidade dela é que alguém tenha sede, venha aqui e beba dessa água. E é a mesma coisa, amada, às vezes a nossa aparência pode ser bonita, mas o conteúdo está seco, está vazio. E muitas vezes nós podemos pegar algo simples, mas aonde há
vida, aonde há água, aonde há propósito. Amém? Então eu quero que você entenda isso, que a nossa beleza, mulher, não pode ser no exterior. A gente dá uma arrumadinha para ficar melhor, mas a maior beleza e o que Deus espera de nós é o nosso interior. Eu posso olhar para você e falar, nossa, ó irmã, nós estamos combinando aqui de oncinha, tá linda, né? Olha a outra ali de zebrinha, e a outra de cobrinha. Ela não gostou muito não, né? Então cada uma com um estilo, com uma identidade. Todas aqui, nós que estamos aqui, temos a nossa identidade, temos aquilo que é forte em nós. E uma coisa que eu tenho entendido é o teu ponto forte. Qual o seu ponto forte, mulher? Eu gosto de falar bastante, então vai evangelizar, vamos ajudar. Eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Deus nos chama para trabalhar para Ele, para a obra do Senhor, para ganhar vidas. E cada uma de nós temos um talento. Eu não ocupo o lugar da Silvinha, Silvinha não ocupa o meu lugar, eu não ocupo o lugar da Amanda, porque cada uma de nós temos um lugar. E aí a pessoa, ela fala assim, mas eu não vou fazer, já tem tanta gente fazendo, mas o Senhor te vê. E tudo que nós fizermos deve ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Porque senão, queridas, vira vaidade. Tudo que nós fizermos tem que ser para honrar o Senhor. Nós chegamos ali, a gente foi correndo por uns banners, mas para quê? Só para que o banner seja bonito? Não, para que você entenda que você pode bater uma foto ali, para depois você lembrar, sabe, tudo há um propósito. Você veio para cá nessa noite, eu sei que o Senhor, Ele vai ministrar na sua vida. Então esse ano, eu quero falar para você, assim como a rainha Esther foi separada e levada para o palácio, esse ano de 2025, Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Amém? Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridas, não foi algo rápido. Até a Esther chegar na presença do rei, houve etapas, onde ela precisou tomar banhos de aromas, de óleo, de isso, daquilo, né? Eu falo sempre assim que a Esther deve ter chegado no palácio com o pé, com aquela casca dura, né? Porque ela foi pegada ali no meio da plebe, no meio do povo de Deus. E quando ela foi levada para o palácio, aí começou um trabalhar na vida dela. E esse ano o Senhor tem um trabalhar na sua vida. Amém, queridas? E não é com o seu exterior somente, mas é no seu interior. O Senhor, Ele vai trazer para fora aquilo que você tem de bom. Amém? Não pense que você não tem nada de bom, amados, porque você tem, você é preciosa, através da tua vida. Às vezes você olha para você e fala, eu não sou ninguém. As pessoas estão olhando para você e falam, puxa, o que aquela pessoa tem? Olha que bênção, elas querem o que você tem. Então, queridas, saiba que cada uma de nós que estamos aqui, nós temos algo precioso, amém? Dentro de nós, um tesouro dentro de nós, e nós precisamos trabalhar com esse tesouro que o Senhor nos deu. Eu queria ler um versículo, mas eu vou ler no final, esse versículo, porque nós vamos ter um tempo aqui também, queridas, assim como a rainha Esther, ela teve um tempo de preparação, ela foi levada para o palácio, assim o Senhor tem para nós também. Esse ano, nós vamos trabalhar algumas coisas, viu que é um caderno universitário, né? Deus tem muita coisa para falar conosco. O Senhor, Ele quer falar de muitas coisas. Uma das coisas que o Senhor tem falado na minha vida é sobre metas e hábitos. Eu li um livro assim que foi tapa na cara, pá, 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 porque nós queremos alcançar metas, mas não mudamos hábitos. Então, amados, e eu entendi que para mim alcançar uma meta, eu preciso mudar um hábito. Quem reconhece que tem algo na sua vida que você precisa mudar, melhorar? Um hábito ruim. Às vezes você não acorda cedo, algum hábito que não é legal. Vamos procurar melhorar, vamos lavar a louça antes de dormir, para quando você acordar de manhã, a pia está limpa. Porque a sua depressão é a pia cheia de louça. Então, queridas, nós vamos trabalhar isso. A rainha Esther, eu quero perguntar para vocês, a rainha Esther, alcançou ou não alcançou a meta que o Senhor tinha para ela? Sim ou não?
Sim, ela alcançou. Mas foi de qualquer jeito? Cataram ela no laço lá, no meio da plebe, o tio levou ela e já apresentou ao rei? Não, ela teve a preparação. Porque depois de tudo que nós aprendermos aqui, tu vai chegar como a rainha Esther na presença do Senhor, amém? E Ele vai estender o cetro em sua direção, em nome de Jesus. Porque, amadas, uma das coisas que eu mais me alegro, quando aquele rei estende o cetro para a rainha Esther, e quando o Senhor fizer isso conosco, é o Senhor nos aceitando, sabe, nos recebendo, não nos rejeitando. Isso é algo maravilhoso. Então nós vamos falar esse ano sobre várias coisas. Eu já conversei na próxima rede, já está acertada com uma irmã que vai estar ministrando aqui, que ela vai falar um pouco sobre trabalho. Porque às vezes nós somos dona de casa e a pessoa fala, trabalho não é de Deus, né? A Bíblia fala para nós sermos boas donas de casas, realmente, queridas. Porque se você trabalha fora, você ainda precisa ser uma boa dona de casa. É 2 jornadas, né, de trabalho. Mas nós vamos escutar na semana que vem, o próximo encontro que nós tivermos, sobre como cuidar, ser uma mulher de negócio, mas não deixar Deus de fora, porque você está linkada com o Senhor, porque você trabalha fora, trabalha em casa, quando você chega em casa, você fala, eu queria tomar um banho, colocar meu pé para cima, eu vou para a igreja ainda? Né? Então, ela entendeu a prioridade na vida dela. E uma das coisas que nós vamos falar hoje também é sobre a nossa área emocional. No congresso, nós vamos falar um pouquinho também sobre a menopausa. Quem tem mais de 50 anos aí, levanta a mão. A começar de mim. Algumas. Olha, jovens, as irmãs daqui. Só algumas, né? Eu tenho 55, vou fazer 56. E nós vamos falar um pouco também, lá no congresso, sobre isso. O nosso envelhecer. Querendo ou não, quando a gente chega bate no teto dos 50, a curva começa a descer. Tem jeito, vai descendo. Só que o que fazer enquanto isso? Porque até que Ele venha, irmã, você vai ter força, amém? Para continuar firme com Jesus. Até que Ele venha, você pode conquistar coisas. Até que Ele venha, você pode sonhar. Até que Ele venha, você pode falar de Jesus para as pessoas. Porque às vezes a pessoa bate no teto dos 50, dos 60, ela fica ali, acha que não serve mais para nada, num canto da igreja. Não, você é uma boa intercessora, uma boa mulher que pode aconselhar. Eu gosto assim de sentar na roda de mulheres mais experientes do que eu, e eu vou ouvindo. Eu tiro o chapéu lá para a nossa irmã Maria, ela fez 85 anos, gente. Eu fui lá na festa de aniversário dela, parecia uma daminha de 15 anos de idade. E ela vai estar no nosso retiro. A mulher é animada, a mulher ora, a mulher está ali dizendo, olha, nós estamos cobrindo a igreja, nós estamos cobrindo os pastores, nós estamos cobrindo os obreiros. Sabe, a pessoa tem alegria em viver. Então não deixe nada, nenhuma decepção da vida roubar o prazer de viver, o prazer que Jesus coloca em nosso coração. E eu tinha resumido em 3 coisas. O apego ao passado, eu até falei isso no meu devocional, quem participa lá do nosso devocional, quinta-feira foi muito bom, nossa irmã Janaína ministrou lá, foi uma bênção. E o apego ao passado, ele nos traz depressão. Se você tem passado por depressões, é porque você está apegada com algo do passado. Pode ser algo bom ou algo ruim, sabia disso? Porque às vezes a pessoa fica muito saudosa. Ai, quando eu morava, ai, quando eu era rica, ai, quando eu tinha um corpinho, né, era uma pitula, tudo em cima. Gente, o negócio vai, a lei da gravidade chegou aqui. É verdade. Com 55 anos, pode ser renil, pode ser o que for, não tem jeito. E aí, aí você olha uma foto e fala, meu Deus, esse dia eu vi uma foto minha lá, falei, Jesus, né? Cadê essa pessoa aqui? E claro, vai acontecendo, né, na caminhada.
Mas a gente não pode, agora eu era magrinha, eu engordei, eu era assim, eu era assado. Às vezes passa por uma enfermidade, por uma cirurgia, sabe? Tudo é motivo. Amada, não olhe para isso, foque naquilo que você tem de melhor, amém? E se nessa noite você acha que não tem nada de melhor, você vai sair daqui levando o melhor de tudo, em nome de Jesus. Então, apego ao passado, de coisas ruins que aconteceram também. Quando eu apanhava, quando isso, quando aquilo, quando eu passava fome, quando eu tinha vontade. Gente, passou. Vamos viver o presente, vamos viver o tempo que Deus tem para nós. O apego ao futuro também traz um problema para nós. O apego ao futuro. Quem quer arriscar aí para mim? O que ele traz para a gente? Ansiedade. Aquela, não é uma ansiedade boa. Que nem hoje eu estava ali fazendo as coisas, tudo. Falei, meu Deus, hoje tem rede de mulheres. E eu bem assim, gente, não é 8, é 7:30. Então a gente ali com aquele coração para estar aqui junto com vocês. Então, a ansiedade, essa ansiedade é boa. Algo vai acontecer, você fala, olha, eu estou aguardando. Mas a ansiedade que faz você suar as mãos, suar os pés, amado. E a pessoa fica angustiada. Algumas perdem sono, não conseguem dormir, não conseguem se acalmar e não conseguem se alimentar e são tristes, porque elas estão com uma ansiedade. Ela fica, meu Deus, e agora? Se a carne acabar, se o alimento acabar? Porque agora está passando no jornal que talvez nós vamos passar por escassez de alimentos, né? Não sei quantas de vocês estão ligadas, mas, gente, a Bíblia já dizia isso. Olha a minha Bíblia que eu ganhei. A Bíblia já dizia isso. A Bíblia já dizia isso, que nós vamos passar por isso. Então, eu tenho que fazer o que Deus fala para mim. Lançai sobre mim, o que Jesus disse? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Você pode ficar ansioso? Claro, eu fico ansiosa também. Mas eu preciso parar um momento, e preciso entregar nas mãos do Senhor. Esses dias eu estava ansiosa com algo, e antes de eu lançar o Senhor já me deu lapada. Eu falo que Deus fala comigo só dando lapada. E eu fui no devocional na quinta-feira, e uma irmã compartilhou o que Deus tinha falado com ela. Eu falei, irmã, e ela, uma das coisas que mais veio no meu coração, ela leu alguns versículos, e lá no Salmo, eu não lembro, é Salmo 139, 119, eu não lembro quem estava lá, e ela falou para nós não colocarmos os nossos olhos em coisas inúteis. A Bíblia diz isso, não coloque os seus olhos em coisas inúteis. E eu estava vendo, amado, que meu olhar muitas vezes estava perdido nisso, porque você fica nas suas conjecturas. Mas se isso, mas se aquilo. Vamos viver o presente. Você está aqui linda, maravilhosa, cheirosa, acompanhada de alguém que ama você, amém? Então nós vamos ter o melhor do Senhor nessa noite. Então, não fique ansioso por coisa alguma. Não fique, amada, ansiosa por coisa alguma. E o apego ao presente. O que ele traz? O que ele traz? Estresse. Se nós, eu cheguei ali, quase que eu estressei metade das irmãs, a ansiedade, ela traz uma paralisação em nós, a depressão também, mas o estresse também, gente. Não sei se vocês estão ouvindo falar que hoje há um nível muito grande de pessoas, mas por quê? É muita coisa, ela vai pegando e vai. É como num computador, você abrisse várias janelas. E aí quando você olha assim em cima, tem um monte de coisa aberta, você fala, meu Deus. Eu quero dizer uma coisa, o que fazer? Comece a fazer uma coisa de cada vez. Amém? Diga isso. Eu quero aprender a fazer uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo agora. Não, nós precisamos. Então, queridas, o apego ao presente dá estresse, porque a pessoa acorda 8 horas da manhã, sabe que ela está preocupada? Não é o que ela vai fazer no café, não é o que ela vai almoçar, mas ela está preocupada com o que ela vai ter à noite, uma reunião, e se o ônibus atrasar, e se isso, se aquilo. Gente, nós precisamos viver um pouco,
cada dia o seu mal. Acorde pela manhã, sente na mesa, ore. Você está sozinha? Sinta o que você está... Tem gente que está comendo e fazendo as coisas, né? Comendo com o prato na mão, cuidando de menino, lavando louça. Gente, senta. Horário da refeição, senta. É muito engraçado, porque quando as pessoas vão na minha casa, se você for lá, eu vou te servir. Eu sirvo. Aí todo mundo fica, come. Eu falo, gente, vocês não me conhecem. Porque depois que eu sentei, aí já era. Então eu vou servir. Depois eu sentei e, amado, eu vou. Aí eu começo, olha, né? Então eu vou comer, eu vou degustar aquilo que eu estou, aquele momento que eu estou. Se você está conversando com alguém, aproveite aquele momento. Isso é muito importante. E para falar um pouco aqui da nossa alma, que é tão, né, nossas emoções, com a nossa alma nós sentimos e com o nosso corpo nós expressamos aquilo que está dentro de nós. Se ficamos emocionadas, choramos, se ficamos tristes, choramos. Às vezes você acorda do nada e chora. Por que está chorando? Não sei, né? Mas algo está passando no seu interior. Então, nós queríamos falar um pouco disso. E eu eu convidei uma pessoa que ela é psicóloga, nada melhor do que uma psicóloga para falar conosco. E ela é uma bênção, além de ser psicóloga, ela é convertida e também é minha nora, amém? Então eu queria chamar a Tainá aqui, como nós vamos recebê-la em nome de Jesus? A paz, irmãs, tudo bom? Hoje eu fui carregada aqui de falar um pouquinho para vocês sobre o olhar da psicologia, né? E nosso tema hoje é sobre a imperfeição, né? Pérolas imperfeitas. O que é uma pérola imperfeita? Então, antes, nada mais justo do que nós entendemos o processo da formação de uma pérola, né? A pérola, ela é uma joia preciosa. E, diferente das outras pedras preciosas, ela não foi lapidada, né? Então, ela é formada dentro de uma ostra e nasce a partir de um incômodo, de uma dor que é gerada nela. Então, quando ela é ferida, ela começa a fazer camadas e camadas. E como respostas, né, a essa dor, a pérola nasce naquela ostra. E assim somos nós também, né? Nós somos criadas, muitas vezes, nós estamos aqui a partir de uma dor, a partir de uma ferida. Muitas de nós aqui passamos por muitas coisas, sofremos muitas coisas, e assim como essa pérola, que é formada ali, a partir de um corpo estranho que entra, o Senhor, Ele olha para nós dessa forma. Então, hoje eu quero fazer um paralelo com vocês, um pouquinho sobre como a psicologia ela vê essa imperfeição, mas principalmente como o Senhor vê a nossa imperfeição. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos mudar. Se aquela imperfeição ela entra ali na ostra e, de alguma forma, ela não reconhece que precisa tirar aquilo, vai ficando ali, vai gerando mais incômodo, vai gerando mais dor, vai gerando mais inflexibilidade naquilo. Mas quando aquela ostra, de alguma forma, ela percebe, poxa, tem alguma coisa estranha aqui, eu preciso me mexer, eu preciso tirar isso de mim. Então, assim como uma ostra, nós precisamos também reconhecer. O processo de mudança, ele começa a partir do reconhecimento. Quando eu reconheço que a forma como eu tenho vivido, a forma como eu tenho levado as minhas dores, não tem me feito bem, eu começo a mudar. Então, a imperfeição, de forma alguma, ela é sinônimo de uma fraqueza. Mas ela é o sinônimo de humanidade, porque nós somos seres imperfeitos.
né? Nós somos pessoas limitadas, nós temos falhas, nós temos histórias difíceis, nós temos emoções conflitantes, né? Então, nós mulheres, principalmente, dentro de 30 dias, nós passamos por muitas fases, né? Um dia nós estamos com humor muito bom, e aí depois parece que no outro dia você não quer matar a primeira pessoa que vê na sua frente. Então, muitas vezes é tudo muito inconstante. Mas é justamente nessa imperfeição que mora a capacidade de crescimento. E essa conexão que nós temos com outras mulheres também é muito importante. Porque, muitas vezes, nós achamos que aquela imperfeição, ela é só nossa. Ninguém deve passar pelo que eu passo, ninguém pode ter vivido o que eu vivi. E quando você se conecta com outras mulheres, você pode perceber que vocês têm histórias semelhantes e que vocês podem extrair ali o melhor uma da outra. Então, como é importante passar por isso? E esse processo da pérola também, eu estava pesquisando um pouco mais a fundo, ele demora, em média, até 3 anos. Então, imagina que não é de um dia para a noite. Não é simplesmente, entrou uma coisa estranha aqui e eu preciso arrancar isso agora. Não, essa camada que a ostra ela vai criando demora, em média, 3 anos. Então, abraçar o processo faz parte, né? Não é só eu reconhecer que, de alguma forma, eu preciso mudar, mas eu trabalhar, né? Tem uma música que fala muito sobre esperar é caminhar, não sei quantas já ouviram aqui. Então, enquanto eu estou esperando essa mudança, eu estou caminhando, eu não estou parada esperando por aquilo. Quando nós passamos, por exemplo, numa construção de um prédio, nós percebemos que existe um véu ali, muros que são levantados pelaquela construção, porque as coisas estão expostas, as ferramentas, os trabalhadores, e assim somos nós também. Quando nós estamos passando por um processo, talvez as feridas começam a ser expostas. E é, de fato, nesse momento que é crucial eu reconhecer que, bom, eu estou passando por uma mudança e eu preciso reconhecer isso. Eu não posso simplesmente vestir uma máscara aqui, está tudo bem, eu estou bem. Não, eu estou passando por um processo e as minhas feridas, de alguma forma, elas estão expostas. De alguma forma, as pessoas estão percebendo que as coisas estão mudando e, nesse processo, eu estou passando por muitas coisas também. Então, como é importante nós reconhecermos e aceitar que, muitas vezes, a gente vai precisar colocar um véu ali para não tumultuar muito, para não fazer muita bagunça, mas que faz parte. E, por outro lado, quando nós negamos as nossas falhas, né, a nossa imperfeição, nós nos tornamos pessoas muito rígidas, muito críticas. E essa rigidez, essa crítica, ela não é só sobre o outro, mas principalmente com nós mesmos. Então, se uma amiga, se um familiar, ele fala para você, poxa, olha, estou passando por um momento difícil, eu estou precisando de ajuda, eu errei, eu pequei. Você pode, poxa, você realmente vacilou, olha, isso não foi legal. Mas quando você erra, você se julga como ninguém, você se critica como ninguém, você não consegue olhar e falar, eu ainda tenho esperança, eu ainda posso fazer alguma coisa. Então, na psicologia também, nós trabalhamos muito essa autocompaixão, né? Porque eu não posso ter compaixão pelo outro se eu não tiver por mim. Eu não posso simplesmente abraçar o outro se eu não consigo me abraçar quando eu estou falhando, quando eu estou errando. Então, mais uma vez, isso também faz parte dessa mudança. Quando eu reconheço as minhas falhas e eu tenho compaixão de mim, que eu estou passando por um processo, né? E que eu vou errar, e que eu vou falhar, mas quando eu não reconheço isso, eu vou me tornando uma pessoa rígida. Então, muitas de nós aqui estamos com essa autocrítica muito elevada, a gente se critica demais. Então, queimei o arroz, eu não faço nada direito, eu não sou boa o suficiente, ninguém gosta de mim. E não conseguimos olhar para o nosso erro como uma coisa, de alguma forma de crescimento, mas como uma crítica. Então, eu não consigo reconhecer que o meu erro pode me fazer crescer, pode fazer com que eu não erre mais. Mas, pelo contrário, eu olho para isso e eu começo a me criticar, e isso vai me transformando numa pessoa muito autocrítica, vai me tornando uma pessoa
muito difícil de lidar e que não aceita as falhas, que não aceita os erros. E tudo isso vai nos prejudicando, né? Então, reconhecer a nossa imperfeição é um ato de coragem. Eu preciso ser corajosa o suficiente para reconhecer que eu tenho falhado comigo mesmo. Antes de olhar que eu tenho falhado com os meus irmãos, com os meus familiares, eu falho comigo mesmo. Então, como é importante realmente esse processo, né? Assim como uma pérola ali que vai demorar 3 anos para ser feita, né? Para chegar na sua forma ideal, para ser vendida e ser colocada como uma pedra preciosa, nós também passamos por esse processo. Então, é muito importante nós olharmos dessa forma, né? A fé, ela nos convida a olhar para as nossas imperfeições sem desesperança, entendendo que nas mãos do Senhor o que é quebrado pode ser restaurado. Aquilo que é pequeno pode ser engrandecido em Deus, né? Então, como é realmente importante nós olharmos dessa forma. Eu passei por um processo muito parecido como o da pérola. Quando eu terminei a escola, eu prestei vestibular e eu tinha certeza absoluta sobre um curso de faculdade que eu queria fazer. E eu não passei no vestibular, e aquilo, de alguma forma, me deixou aliviada. E aí, quando eu entendi que aquele alívio, ele não se tratava só de ter que, talvez, mudar de cidade, mas porque eu não tinha certeza sobre aquilo. E eu comecei a buscar no Senhor. O que eu vou fazer? Né? O que o Senhor quer para mim? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma profissão. Mas eu não tinha certeza sobre o que eu faria. E foi quando eu comecei a buscar no Senhor. Então, eu fiz um propósito de oração e de jejum. E essa resposta de Deus demorou um pouco mais de 1 ano. Então, eu fiquei 1 ano ali depois da escola, né, do ensino médio, sem fazer, né, uma faculdade, sem fazer nenhum curso. E quando eu estava orando ali no meu quarto, foi a primeira vez que eu ouvi sobre fazer psicologia. Não foi sobre uma pessoa, não foi sobre um profissional, não foi fazendo terapia, porque eu nunca tinha tido esse contato. E para mim foi muito estranho falar, como assim vou fazer psicologia? Né? Não conheço ninguém, nunca vi ninguém, mas o Senhor falou ali no meu momento com Deus. E eu entendi que aquilo era um propósito, que o Senhor tinha colocado um propósito na minha vida. Então, era muito além de uma vocação, era muito além de uma profissão. Mas eu precisei passar por esse processo, porque o curso de humanas, existe muita idealização. Os professores, na sua maioria, eles são ateus, eles não creem em Deus. Existe muito feminismo, muitas coisas que vêm realmente contra os nossos princípios. E eu sei que, talvez, se eu tivesse entrado logo depois do meu ensino médio, eu poderia ter me perdido dentro daquilo, né, da faculdade, daquela idealização. Então, eu precisei passar por esse processo como uma pérola. O Senhor, ele foi me lapidando mesmo para que eu pudesse entrar naquela faculdade entendendo que ia muito além da minha profissão, mas que era um propósito. Então, tiveram muitas vezes na sala de aula onde o professor, que era ateu, que não cria em Deus, em nada, ele estava falando sobre um tema na psicologia e eu comecei a chorar porque eu estava sendo ministrada por Deus. Então, e aí, cada vez mais que vinha aquelas coisas, tudo que era falado, tudo que era dito, eu entendia realmente, eu estou saindo daqui para ser bênção na vida das pessoas. Né? Hoje eu trabalho atendendo muitas pessoas que não têm religiões ou que têm uma religião completamente diferente daquilo que eu sigo, mas os meus princípios, eles são bem firmados. Né? Eu consigo passar ali para aquelas pessoas muito daquilo que ela nem sabe, que parta do Senhor. Então, como é importante, né, nós aceitarmos isso, né? Então, na Bíblia, nós reconhecemos que o Senhor, ele não esconde a imperfeição de ninguém. O Senhor deixa muito claro quando ele está falando sobre alguém ali, olha, essa pessoa, ela é imperfeita. Então, Moisés, ele era gago e ele foi usado para falar com o povo. Né? Davi, ele nem foi chamado ali para sua família quando foram chamados para escolher o próximo rei. Ele estava lá cuidando das ovelhas, ninguém nem lembrou que ele estava ali.
né? A Maria Madalena era vista, né, como uma pessoa impura. Então, o Senhor, Ele detalha isso na Bíblia, não como uma forma de expor, mas como uma forma de mostrar, eu posso usar a sua imperfeição. Né? Quando eu chamo você para caminhar comigo, a sua imperfeição ela pode tomar força. Né? Ela pode se tornar algo belo. Assim como o grão de areia que entra naquela ostra e começa a machucar, e eu consigo transformar aquilo em algo belo, assim eu posso fazer com você também. Né? Através das suas feridas, através das suas dores, das suas limitações, eu posso tornar isso algo bom. E é isso que o Senhor nos fala todos os dias. Né? Então, reconhecer as minhas falhas é reconhecer quem o Senhor é na nossa vida. Né? Então, enquanto talvez a psicologia ali, ela ensina que nós podemos crescer com as nossas dores, a nossa fé nos mostra que Deus ele pode agir através dela. Né? Então, eu reconheço as minhas dores e o Senhor ele começa a agir através dela. Né? Então, como é de fato importante nós caminharmos com uma visão de que eu sou imperfeita, de fato eu falho muito, talvez eu falho como mãe, como esposa, como filha, né? Mas mesmo assim o Senhor olha para mim todos os dias e me dá uma chance de recomeçar, me dá uma chance de fazer algo bom e extrair algo bom disso. Né? Muitas de nós aqui transformamos as nossas dores em testemunhos e muitas outras aqui eu creio que o Senhor vai continuar usando, ainda vai usar. Né? Então, não olhe para os seus pecados, para as suas impurezas, para as suas limitações como uma coisa ruim. Né? Muitas vezes nós até nos comparamos com outras irmãs aqui mesmo, então... poxa, aquela irmã ali, eu queria ser igual, eu deveria ser igual, mas o Senhor ele vai usar você do jeito que você é, com as suas imperfeições. Talvez tudo aquilo que você passou, de fato, vai ser usado como munição para o Senhor usar você. Então, não é uma outra pessoa, não é a sua vizinha, não é a sua irmã do lado, é você. Talvez o lugar que você está, a casa onde você mora, o bairro onde você convive, só você pode ser usada para aquilo. Então, não olhe para as suas imperfeições como algo ruim, mas como algo belo. Eu sempre comento, né, com o meu esposo lá do nosso prédio, né, e eu vejo algumas pessoas, e graças a Deus, as pessoas que estão em volta de nós são pessoas cristãs, mas há um tempo atrás nós passamos por uma experiência ruim ali com um vizinho, que ele fumava bastante, e aí incendiava a nossa casa com aquele cheiro de cigarro. E aí nós oramos para que eles mudassem de lá. E eles mudaram. Mas depois que eles mudaram, eu fiquei pensando nisso, né? E eu até compartilhei com o Fê sobre isso. E se nós fomos as únicas pessoas que conheciam a Cristo, que poderia apresentar a Cristo para eles? Né? Talvez o Senhor colocou eles aqui no nosso meio para falar de Cristo. Então, muitas vezes, nós fazemos isso, né? Não, eu quero... Deus, afasta esse colega de trabalho aqui. Deus, me tira desse trabalho logo. Deus, arruma outra pessoa para mim aqui. Mas talvez o Senhor vai usar justamente aquela luta que você está passando para tocar a vida daquela outra pessoa. Então, reconhecer que talvez eu sou limitado e que meu irmão é limitado, mas através da minha vida e através da vida do meu irmão, o Senhor pode tornar algo belo... eu começo a olhar com esse olhar de compaixão, né? E que eu não posso negar a mim, negar o meu irmão e negar as pessoas que estão à minha volta. Pelo contrário, eu posso, de fato, tornar isso uma coisa boa, né? Quem muito foi perdoado, muito ama, né? Então, nós somos perdoados todos os dias. Então, o nosso papel é o amor. Amor pelas nossas vidas, pelas nossas limitações, mas amor também pelas vidas que estão ao nosso redor. Amém? Então, a psicologia, ela mostra muito como que eu faço isso, né? Eu recebo muitas perguntas. Olha, eu estou passando por isso, e aí, como que eu faço isso? E aí, muitas vezes, dá vontade de falar, irmão, você precisa de Deus, vai para a igreja, vamos lá, mas eu não posso, infelizmente, eu não posso. Mas muitos pacientes meus ali, eu coloco em oração mesmo, para que, de alguma forma, eles encontrem o Senhor. Mas a nossa fé, ela mostra o porquê. Né? Então, eu fui aceita. Né? Por que eu fui aceita? Porque o Senhor me ama? Porque eu estou aqui?
Então, como de fato é importante olhar para isso, né? A mulher perfeita, ela não existe, né? Embora muitas vezes nós nos comparamos com algumas mulheres e achamos que elas são perfeitas, né? E hoje, com esse mundo digital, acontece muito isso, tem muito disso. Então, eu me comparo muito com a vida de uma mulher que eu não sei 20% da vida dela, porque, com certeza, ela só está compartilhando aquilo que é bom. Quando nós estamos comendo ali um arroz com feijão, a gente não tira uma foto e coloca nos status, né? Mas quando a gente vai para um restaurante, alguma coisinha, a gente posta. E é muito injusto com nós mesmos quando nós nos comparamos com outras mulheres, porque ninguém é perfeito. Então, eu preciso reconhecer, de fato, que eu tenho essas minhas falhas, a minha irmã também vai ter as falhas dela, assim como algumas coisas podem funcionar para ela, mas que talvez não funcione para mim. Então, fugir dessa comparação nos traz realmente esse alívio, né? Nós não fomos feitas para ser perfeitas, nós somos feitas para ser inteiras, né? Nós somos inteiras, completas. No Senhor, nós encontramos a complexidade de tudo, né? Eu me tornei completa a partir do momento que eu aceitei o Senhor na minha vida. Então, eu não preciso ser perfeita, eu preciso ser inteira. E ser inteira parte também de eu reconhecer as minhas falhas e as minhas limitações. Então, ser uma pessoa inteira é permitir ser vulnerável, é pedir ajuda, é descansar, é parar de tentar se encaixar em padrões irreais, é entender que o seu valor não está na sua performance, mas na sua essência. Eu cresci com uma mãe, né? Eu me casei há 2 anos e meio, mas a minha mãe, para quem conhece, ela não para um minuto, ela abraça o mundo e ela tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. E muitas vezes eu entrei no quarto e vi minha mãe chorando ali, e ela limpava a lágrima, e mãe, tá tudo bem, tá tudo bem, né? E não compartilhava aquilo, né? E muitas de nós somos desse jeito também, né? Eu não posso demonstrar uma fraqueza, talvez para as minhas irmãs que caminham comigo, para a minha líder, para as minhas amigas. Eu não posso, de alguma forma, demonstrar que eu preciso de ajuda, que eu preciso até mesmo descansar. Então, está difícil dar conta de tudo, está difícil eu conseguir fazer tudo. Eu não posso me permitir descansar, não posso ser vulnerável, mas existe a cura na vulnerabilidade. Quando eu compartilho com a minha líder, quando eu compartilho com o meu esposo, com as minhas amigas, que de alguma forma eu não estou bem, eu preciso talvez de uma oração, né? Eu preciso que alguém me ajude aqui em casa, eu preciso que as coisas caminhem. Então, como é de fato importante, né? Nós olharmos para isso e sermos vulneráveis, né? Então, tentar se encaixar em padrões irreais, né? Então, eu preciso me encaixar em tudo, eu preciso seguir um padrão, mas esse padrão não foi estabelecido por Deus, foi estabelecido pelo mundo, né? Então, eu olho as coisas na internet, ou até mesmo dentro da igreja, e eu preciso ser exatamente assim. Não, você precisa ser quem o Senhor criou você para ser, né? Dentro das suas imperfeições e das suas limitações, né? E, principalmente, né, o valor não está na sua performance, mas na sua essência. Então, Deus não olha para o que o mundo está vendo, Ele olha para o nosso coração. Então, quanto à sociedade, é muito do que a Sueli falou, quanto a sociedade aí, ela está olhando para a sua aparência, ela está olhando para o seu sucesso, para o seu controle. Então, o quanto você está bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, né? O quanto a sua família é bem-sucedida, o Senhor, Ele está olhando realmente para o seu coração. Né? O seu coração está sendo sincero, ele está quebrantado, ele está disposto a recomeçar. É para isso que o Senhor está olhando. Né? Então, muito antes de talvez eu tentar fazer alguma coisa e tentar corresponder a uma expectativa, eu começo a de fato olhar, mas o Senhor, Ele está aprovando isso que eu estou fazendo? O Senhor, Ele está realmente concordando com o que o meu coração está querendo em relação a isso? Né? Qual que é a intenção do meu coração em fazer isso? Então, nós realmente conseguimos monitorar isso. Né? O quanto, de fato, o meu coração está sendo sincero. Eu não posso ficar apegado a uma performance, mas é a essência. Né, o meu coração, onde o Senhor está olhando, o Senhor tem se alegrado de mim,
né? Não só os meus amigos, as minhas amigas, os meus familiares têm se alegrado de mim, mas quando eu me deito para dormir, eu posso orar e perguntar para o Senhor: Senhor, o Senhor se alegrou de mim hoje? Né? O meu coração foi sincero? Né? Pedir perdão e reconhecer que talvez não. Nós pecamos todos os dias. Mas, mais uma vez, quem muito foi perdoado, muito ama. Então, eu reconheço a minha falha, eu busco perdão no Senhor, e aí sim, eu posso me amar, e eu posso amar as pessoas que estão à minha volta. Então, em Isaías 64:8 diz: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o olheiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. E o quanto é poderoso, né, esse versículo. Porque nós entendemos, de fato, que nós somos barro. Nós não somos nada. E quando nós estamos na mão do Senhor, né, que é o nosso olheiro, Ele pode extrair algo muito belo daquilo. Né? Então, nós estamos nas mãos do Senhor. E reconhecer as nossas imperfeições é, de fato, lançar tudo isso nas mãos de Deus. Nossa, Deus, eu preciso realmente de Ti. Eu sou imperfeita, eu tenho falhado muito, tenho falhado comigo mesmo, né? Como nós vamos falar bastante esse ano sobre as nossas metas, os nossos objetivos. Todo mundo aqui está no plano anual da Bíblia, talvez algumas vão começar mais para frente, outras já estão ali pela segunda, terceira vez. Mas, no começo do ano, é muito uma transformação de que eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu vou ser uma mulher diferente, tudo aquilo que não deu certo agora tem que dar certo. E aí, a gente começa ali na segunda-feira, eu faço mais ou menos. Aí, na terça, eu não faço. Ao invés de fazer na quarta, eu falo, na segunda-feira que vem eu faço. E aí, aquilo que era para começar aquela semana, não começa na outra semana, que não começa da outra semana. E aí, agora, em maio, muitas de nós falamos, o ano que vem eu faço. Né? Deixa para o ano que vem. Esse ano já não vai dar certo, esse ano não está acontecendo, mas todos os dias é uma oportunidade de começar e de recomeçar. Você não precisa de uma transição ali do dia 31 para o dia 1. Você precisa de uma decisão. Eu quero ser diferente, eu posso ser diferente. Essa imperfeição aqui, essa limitação não faz com que eu seja assim para sempre. Né? Todos os dias eu tenho essa oportunidade de recomeçar e de fazer diferente. Então, eu queria muito falar sobre tudo isso com vocês, né? Porque hoje nós podemos estar rachadas, mas ainda nós estamos nas mãos do olheiro. Né? E nas mãos dele, até as rachaduras têm um propósito. Então, até o barro que está ali, talvez no cantinho, está todo amassado, sem forma alguma, quando ele é entregado para o olheiro, ele pode se tornar um lindo vaso. Né? E assim como aquela pérola também, que foi causada uma dor, né? Um estranhamento, mas mesmo assim pode se tornar algo belo. Então, você é uma pérola imperfeita, e é exatamente isso que te torna única. Suas marcas te contam uma história, e Deus pode usar cada parte dessa história, até as mais difíceis, para refletir a luz dele. Então, que hoje nós possamos sair daqui, né, amando cada vez mais a nós, as nossas falhas, sem um olhar de comparação, talvez, para uma outra irmã, mas de reconhecer realmente que eu sou imperfeita, e é nessa imperfeição que o Senhor quer me usar, e é nisso que o Senhor quer me usar. Então, eis-me aqui, Senhor, que o Senhor possa me usar através das minhas imperfeições, através das minhas falhas, onde o Senhor quer te usar. Pergunte isso para Ele. Né? Esse ano eu orei muito por isso, eu acho que Deus respondeu muito rápido, porque eu estou aqui falando com vocês, mas onde o Senhor gostaria de me usar? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? E é essa oração, é nós sermos provocativas, no sentido de que eu não posso só pedir para o Senhor, mas o Senhor, eu estou pedindo isso aqui, mas por quê? Porque o Senhor quer isso aqui. Né? Porque os nossos propósitos precisam estar alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, os meus sonhos, será que os meus sonhos estão alinhados com o que o Senhor tem? Né? E é se perguntar realmente isso, Senhor, eu estou à sua disposição, então
mexa comigo, né? Faça realmente um vaso novo, né? Coloque esse barro aqui, pode bagunçar tudo porque eu quero ser transformada, né? Então, mesmo nas minhas fraquezas aqui, Senhor, eis-me aqui, né? Talvez tenha uma vizinha ali, um vizinho, um parente que está esperando só ouvir uma oração sua, né? Talvez ele vai vir para a igreja muitos anos depois, mas a sua oração vai fazer com que ele reconheça o Senhor. Muitas de nós aqui fomos respostas de oração. Na minha adolescência mesmo, passei por uma fase um pouco rebelde, mas eu acordei muitas vezes com o meu pai orando, assim, dava até um susto, né? Acordava com uma mão assim na minha cabeça. E eu sei que se hoje eu estou aqui, se hoje eu conheço a Deus como meu Senhor e Salvador, foi porque eu sou resposta de uma oração. E muitas aqui também são respostas de uma oração. E muitas pessoas que estão lá fora podem ser respostas de oração de cada uma de nós, né? Então, vamos nos colocar realmente à frente, né? Com um propósito, o que o Senhor ele espera de mim. E, Senhor, eu vou fazer, mesmo que doa, né? Mesmo que essa reforma traga as feridas, traga os medos. Mas, Senhor, eis-me aqui, né? Porque se existe uma cadeira vazia aqui, na próxima rede não vai ter mais. Eu vou falar, eu vou evangelizar, eu vou fazer aquilo que o Senhor espera de mim, né? Eu não posso deixar que isso termine em mim, mas isso precisa partir a partir de mim, né? Os nossos familiares estão ali. Então, existe uma frase que eu gosto muito, né? Que é: pregue em todo tempo e, se possível, use palavras. Então, muitas vezes, nós estamos ministrando para as pessoas do nosso trabalho, para os nossos familiares, sem precisar dizer nada. As nossas atitudes, a nossa vida, a nossa vulnerabilidade entrega, de fato, que existe um Senhor sobre nossa vida. Então, que as nossas imperfeições, de fato, sejam para usar, né? Sejam para que nós possamos ser usadas pelo Senhor, né? E esse reconhecimento, ele vai mudar a nossa vida. Então, não olhe para a sua imperfeição só como uma coisa, como uma limitação, como uma coisa ruim, né? Mas fale para o Senhor: Senhor, pode demorar 3 anos, pode demorar 2 meses, pode demorar 1 dia, mas pode transformar essa areinha que entrou aqui em uma pérola. Eu estou disposta, eu quero passar por esse processo. E quando nós reconhecemos isso, é quando o Senhor começa a falar na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Os meninos se perderam um pouco ali, mas tudo bem. Amém. Queridos, eu queria só, diante do que a Tainá falou, né, algumas coisas que eu achei bem interessante. O seu brilho é único, né? Saber que nós somos únicas, nosso brilho é único. E saber assim que, quando ela diz, né, o Senhor vai te usar com as tuas imperfeições, não é para que a gente entre num comodismo. Eu sou assim mesmo e pronto. A proposta é nós melhorarmos, entende? Só que enquanto não acontece essa transformação, Deus pode te usar. Como a pessoa que aceitou Jesus ontem lá na minha casa. Ela falou: mas eu ainda tenho muita coisa, Sueli, que ainda, preciso resolver. Eu falei: o primeiro passo é aceitar Jesus. Então, automaticamente, nós vamos sendo transformadas. Então, queridas, eu acredito assim que muitas de vocês que têm passado, né, por algumas depressões, ansiedade, você sabe que a resposta está no Senhor. E é muito bom nós termos, né, como a Tainá falou, da questão de termos amigas, líderes, uma psicóloga, uma pastora para nos orientar. Isso é muito bom. A Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados, as nossas culpas, uns aos outros, para o quê? Para que saremos. Você sabia, querida, que quando você fala para alguém, fala: olha, hoje eu pisei na bola,
Nossa, eu gritei com meu marido, eu estava ali no jejum, agora eu coloquei tudo a perder. É você não, como a Tainá falou, não focar só no seu erro, mas você saber que existe perdão. Já falar, Senhor, eu vou para Jesus, eu vou colocar as minhas falhas, os meus erros, para que eu possa ser perdoada e aperfeiçoada. Eu queria ler um versículo. Reinaldo, põe para mim um versículo, Jeremias 17, 14, que esse versículo, ele tem sido tema, né, das mulheres aqui, e eu queria até ler esse outro aqui também, 2 Coríntios 3:18, diz assim, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos o quê? Transformadas. É muito maravilhoso, eu quero que você entenda isso, que a partir daquele momento que você dá oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe, nós somos transformadas. Eu sei que nós temos muitas áreas na nossa vida que nós precisamos ser transformadas. E aqui em Jeremias 17, 14, esse versículo tem sido muito maravilhoso para a minha vida. Eu tenho vivido ele, que diz assim, cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me, Senhor, e serei salva, pois Tu és aquele quem eu louvo. Gente, eu não sei quantas de vocês já entraram no nível de insatisfação, parece que nada preenche, e não é pessoas, não é coisa, é isso que nós precisamos, ir para o Senhor. E Ele diz, cura-me, Senhor, e eu serei curada. Então, nessa noite, eu queria que, baseado nisso, você que tem identificado as suas imperfeições, que nessa noite você quer ser aperfeiçoada em Cristo, você quer talvez até se perdoar, porque você tem se cobrado muitas coisas. Eu conversando com uma pessoa, ela falou, eu fui fazer uma entrevista, tinha 3 pessoas, e eu falei, não, é minha. Quando chegou lá, eu falei, e aí? Não foi minha. Não foi. E às vezes entra aquela coisa, Deus não é comigo, Deus não fez. Amados, é como a Tainá falou, os momentos de dores, momentos de decepção, Ele vai te formar. Ele vai te formar uma linda pérola, ainda que imperfeita. Amém? Então eu queria, queridas, que enquanto o louvor sobe aqui, que vocês se colocassem em pé nesse momento, ainda em silêncio. Eu queria que vocês, com seus olhos fechados, que nessa noite, você que está ferida com alguma coisa, até com você mesmo, você não tem dado uma margem para você, e muitas coisas têm trazido tristeza, paralisação, talvez você tenha se comparado com outras pessoas, mas nessa noite Jesus diz que você é única, você é filha amada, escolhida do Senhor, e Ele diz que Ele te ama, independente das suas falhas, mas Ele também quer que você entre num processo de transformação. E você que nessa noite quer entrar nesse processo de transformação, queridas, eu queria que você nesse momento, fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração, traga à sua memória aquilo que está te machucando, assim como aquele grão de areia, dentro de uma pérola, dentro de uma ostra, fez uma pérola ser formada ali. Talvez tem coisas na sua vida que tem sido uma pedra no sapato, tem te incomodado, tem sido difícil. Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer entrar nessa situação que muitas vezes você já largou de mão. Talvez você está vivendo a sua vida um dia após o outro. O diabo tem roubado o seu presente, tem causado ansiedade, depressão, tristeza. Mas nessa noite, eu quero que você saiba que há um Deus, o médico dos médicos, aquele aonde bisturi nenhum pode chegar. O nosso Deus pode. Ele pode tocar na tua alma, Ele pode tocar nas tuas emoções, Ele pode curar. E todo carnegão, tudo aquilo que incomoda, que está no seu interior, o Senhor nesta noite, Ele quer extirpar da sua vida, para que você viva uma vida abençoada. Mas é necessário que você fale para Ele nessa noite: Senhor, cura-me,
cura a minha vida, cura. Começa a falar para Ele, queridas, aonde é a sua ferida, aonde é a sua machucadura. Aqui neste lugar, o Senhor estende a mão dEle sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, queridas. Quantas coisas que nos ferem, às vezes pessoas nos ferem, mesmo sem saber, nós somos feridas. Talvez você vive um momento de rejeição, sem a outra pessoa saber, você se sente rejeitada. Isso vai trazendo uma ferida na tua alma, isso vai fazendo com que você se feche cada dia mais. Mas nessa noite, o Senhor, Ele diz, há cura em mim, há cura em mim. E que você possa falar para Ele, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me e eu serei curado. Porque aquele que cura, querida, Ele arranca tudo aquilo que é ruim, Ele arranca tudo aquilo que é mal, mas Ele passa o óleo, um óleo de refrigério, o óleo da unção sobre a sua ferida, sobre a tua dor. E nessa noite o Senhor, Ele quer passar esse óleo na tua ferida. Onde está doendo, querida? Aonde está doendo? Não tenha medo, não tenha vergonha de mostrar a sua imperfeição para aquele que te ama, para aquele que te conhece. E quando Ele passa esse óleo, é derramado sobre nós o sangue que nos purifica, o sangue que nos transforma. Queridas, não é na tua força, você vai ser formada como uma linda pérola. O Espírito Santo vai entrar nas áreas que Ele precisa entrar, mas é necessário que hoje você fale com o Senhor. Entra, Senhor. Eu tenho sido uma mulher rixosa, eu tenho sido uma mulher queixosa, nada me agrada, Senhor. Eu não tenho sido uma bênção, eu não tenho sido uma videira frutífera na minha casa, eu tenho sido uma árvore seca, como uma figueira seca. Mas nessa noite eu recebo essa palavra, eu recebo, meu Pai, esse óleo sobre a minha vida, Pai, porque realmente o Senhor, Ele quer exalar através de você. Enquanto nós cantamos essa canção, continue falando com o Senhor, queridas. Aleluias, Deus. Oh, Jesus.